Hoje, quando eu estava até pensando um pouco sobre o podcast de hoje, eu acho que eu em si, que tenho até mais tempo até do que a Mariana, né, dentro do Super Bingen, eu acho que eu em si eu não tenho muita noção do que são esses 80 anos. Mas quem está de fora Com certeza. e escuta isso, nossa, essa empresa já existe há 80 anos. Eu até tive a curiosidade, não consegui fazer isso, vou ser sincero com você, de pesquisar às vezes quantas empresas que conseguem sobreviver, né, ou conseguem viver mais de 80 anos. Então eu acho que assim, eu dou razão, não é religiosidade que eu vou trazer aqui, eu vejo que é a mão de Deus. Com certeza. Sabe? Eu vejo que é muito a mão de Deus, porque a gente em si, a gente tem as nossas limitações, mas ele tem todo o poderio, entendeu? Então quando a gente segue, eu acho que a verdade é essa, né? Quando a gente segue aquilo que ele nos orienta a fazer, sim, eu acho que a gente só tende a dar certo. É claro, né, igual a Mariana falou, por alto assim, né? Quando foi em meados da pandemia, né? Nós passamos um momento ali muito difícil, muito difícil. Ela passou não tão diretamente, né? Mas viveu isso também em casa. Mas assim, nós passamos um momento muito difícil e foi um momento que ele serviu para várias coisas. Sim. Né? E eu tô falando isso para você, né? Mas para quem também vai ouvir a gente, né? Porque tudo passa. Eu tenho que entender todo o processo. Porque assim, como o Alex disse, a gente tem ali na produção hoje funcionário que tem de Super Bingen 42 anos. Caramba. 38, 27, 19. A nossa supervisora tem 20 anos de Super Bingen. O Alex tá há 30. Então, como é que eu ia chegar do nada, né? E querer entender como eles. Então, eu falei, eu tenho que entender. E a primeira coisa que eu fui entender era sobre os produtos, né? Então, assim, eu fui literalmente pra produção. Pra entender por que assim, por que não é desse outro jeito, né? Por que faz assim, por que... A gente tem um forno lá na produção, né, Alex? Gigante. O rapaz que faz a manutenção, ele falou, olha, daqui esse forno tem que ir pro museu. Porque acho que não existe mais esse forno em lugar nenhum. E aí, esses dias, o Alex cogitou tirar e colocar um menor, mais moderno e tal. E, assim, ele foi quase que bombardeado na produção. E depois que ele saiu da produção... Teve meio que uma reunião comigo. Dona Mariana, a senhora não deixa o seu Alex tirar esse forno, não. Pelo amor de Deus. E a gente, né, a gente tem todo um respeito, como eu disse. A gente tem ali padeiros que antes de eu nascer já era padeiro do Super Bingen. Então, de forma nenhuma, vai prevalecer a minha opinião, vai prevalecer a dele, né, claro. E aí, até porque eu falo que assim, ele que entende do pão. E aí eles brincam, não, esse forno é o forno que dá o tchan no pão. Então o forno tem que ficar ali, né? Então a gente tem essa busca, né, de ouvir a experiência deles, claro. Isso é muito importante. A gente sabe que a gente tem que melhorar com tecnologia, né? O avanço de muitas coisas estão aí. Mas eu acho que, assim, hoje o grande diferencial nosso é a parte artesanal, né? O Alex, eu acho que ele foi muito feliz, né? Vou deixar ele falar também um pouquinho. Eu acho que ele foi muito feliz quando ele decidiu, não, a gente vai ser uma padaria que vai continuar sendo artesanal. Então, nosso pão ainda é batido no cilindro, o pessoal fala cilindro italiano, é aquele que tem que bater a massa. Né? Então, assim, é uma coisa que hoje em dia não existe mais, praticamente. Por isso essa diferença tão... E aí, assim, o cliente lá na ponta, quando ele dá o feedback pra gente, nossa, o pão de vocês é muito bom. Isso nutre todo... essa nossa resistência a não querer, às vezes, mudar uma coisa que é desde a época do avô do Alex, né? Então, isso também é muito legal. Eu gosto muito de café, né? Então, eu falo assim, quando você vende ou quando você vivencia, né, um ambiente propício a estar fazendo coisas que você gosta, é muito fácil, né? Sim. Então, assim, eu gosto muito de doce. Então, são coisas assim que são favoráveis pra mim, né? Então, assim, trazer isso pro cliente, né, um produto de qualidade, um produto com diferencial, isso, assim, é muito, muito gratificante, né? Então, assim, quando até a gente tem essa experiência aqui na loja, né, às vezes a gente desce pra um cafezinho e aí vem o cliente, nossa, eu comprei isso, tava tão gostoso, né? Esse dia subindo a serra, a gente parou, vindo da loja de Caxias, a gente parou ali pra tomar um refrigerante e tal. E aí o dono do estabelecimento falou, nossa, eu parei na padaria de vocês, mas tem um bolo lá de abacaxi com coco, que bolo gostoso. Então isso pra gente, né, assim, saber que tá chegando
dessa forma, nas famílias, isso pra gente é muito gratificante, né? É bom demais. Nossa, tomei um café, comi um empadão, um pãozinho. Isso é o que nutre a gente, né? Faz a gente todos os dias acreditar, né? E é interessante, igual a Mariana tá trazendo, porque essa experiência do corpo a corpo que a gente está tendo lá em Caxias, o cliente daqui ele já conhece um pouco do nosso trabalho. Né? Não conhece um pouco, não, conhece muito do nosso trabalho. Conhece muito. Então, quando a gente fica um pouco, Mariana fica mais, mas quando a gente fica um pouco lá embaixo, a gente vê que às vezes os simples detalhes, como por exemplo, que sonho que eu comi. E a gente, o sonho, a gente, né? É que não. É algo natural. É algo natural, isso aí. Né? Então, assim, a gente vê a valorização do nosso trabalho, que também é valorizado aqui. Sim, mas é legal esse termômetro que a gente hoje tem com a loja lá embaixo em Caxias, lembrando que a nossa matriz, né, é aqui em cima. Você sabe por que 17? Não. Não sabe por que 17? Não, acho que meu marido já me contou. O Bar São José, que era o bar do meu avô, era o número 17. Então, ali, o ponto de ônibus que as pessoas vinham, elas vinham andando desde o Castrioto, Duarte Silveira, João Xavier, vinham andando para pegar o ônibus ali no ponto 17, por isso que virou ali 17. Olha, já fica aí a história, eu não sabia. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Zero a Marca Podcast. Hoje nós vamos falar sobre a história do Super Bingen. Com certeza você já ouviu falar, vem com a gente. Muito prazer, meu nome é Larissa Kreischer, você já me conhece, se você não me conhece, prazer, eu sou advogada, especialista em propriedade industrial e intelectual e hoje eu estou aqui para contar sobre uma marca que tem mais de 80 anos. Você já imaginou uma marca de mais de 80 anos? Então, essa é a história do Super Bingen. Para contar essa história para vocês, estou aqui recebendo hoje o Alex e a Mariana, os proprietários do Super Bingen. Alex e Mariana, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, pela presença, pelo tempo de vocês. É um prazer recebê-los aqui no podcast. A gente que agradece a oportunidade, Larissa, agradece ao programa, né, a oportunidade de estarmos aqui unidos em família, falar um pouquinho dessa história dessa empresa de mais de 80 anos. E que história, né? Obrigada, Larissa, e que a gente possa ter uma tarde aí produtiva. Com certeza será muito produtiva e com certeza vai ajudar muitas pessoas que vão nos ouvir. Afinal, são 80 anos de história, né? E entrando no assunto da história, aqui no podcast nós temos uma pergunta central, que é do Zero a Marca. Nos conte a sua história, essa história linda de mais de 80 anos de mercado. De Super Bingen, desculpa. Essa história ela começou em 1945, né, com meu avô. Hoje nós estamos na terceira geração comigo. Então foi criado o Bar São José, que é localizado ali no 17, onde é localizado o Super Bingen, só que é do outro lado da rua. Era um barzinho onde a primeira televisão foi ali que chegou a primeira televisão para as pessoas assistirem. Que legal. E dali veio a segunda geração, meu tio, meu pai. E aí quando foi em 1982, tá, foi adquirido o terreno, onde hoje é localizado o Super Bingen, onde foi construído ali o prédio, com meu tio, com o trabalho do meu tio, com o trabalho do meu pai, com o trabalho de vários funcionários, onde um deles até trabalha com a gente até hoje lá, que é o Renato, né? E quando foi em 2003, nós fizemos uma mudança, né? Uma mudança bem significativa na loja, e foi quando a loja, que era chamada Panificadora Bingen, virou Super Bingen. Né? E fizemos uma mudança bem significativa, né? E foi quando, a partir dali, a terceira geração começou a assumir, né? Eu tive uma experiência também que eu agradeço muito a Deus, agradeço muito ao meu pai, que meu pai, eu vivi uma época, né, de servir ou não o batalhão, e meu pai queria que eu servisse, mas eu não queria. Mas aí quando chegou na última oportunidade, eu falei assim, não, eu vou servir, e fiz o NPOR, algo que eu agradeço muito a Deus, agradeço muito ao meu pai, e ali eu me encontrei também, né? Assim como eu já me encontrava já na Panificadora Bingen, trabalhando atrás do balcão, ajudando, servindo, repondo, ajudando naquilo que eu podia, né, ao meu pai e à loja em si.
Mas aí houve o falecimento do meu tio, que era o sócio do meu pai. E aí eu tinha que decidir se eu continuava no exército ou se eu seguia, né? Se eu voltava para a empresa. E por bem eu achei melhor voltar para a empresa. Foi assim que eu fiz e onde eu tô lá até hoje. Até hoje estamos lá nessa batalha, né? Nesses desafios que a gente encontra na vida empresarial. Hoje passo um momento diferente, né? Trabalhando ao lado também da minha esposa, que tem o seu plano A, né? Mas que também são desafiantes, né? A gente sabe que a gente tem os nossos desafios também. Sim. A gente também está vivendo um momento assim de muito renovo, de novos caminhos. Acho que aí essa parte de novos caminhos, acho que eu vou até deixar a Mariana falar um pouquinho também, que ela faz parte disso porque ela entrou para dar um upgrade ali também. Uma repaginada em tudo, né? Eu tô casada com o Alex, nós estamos juntos há 14 anos, né? E eu sou professora. E assim, o plano B era uma ajuda bem simples, né? Mais conversa, conselhos com relação ao Superbing. E aí, devido à pandemia, essa situação toda que todo mundo passou, veio até por um incentivo de uma amiga nossa, empresária também. Por que não trabalhar juntos, né? E aí, eu comecei aos pouquinhos, fazendo uma coisinha ou outra e tal. E aí, hoje eu tô bem envolvida, né? Ainda dou aula, ainda sou professora, gosto muito. Mas hoje eu tô bem envolvida na loja, né? Então, hoje a gente trabalha juntos, mas assim, cada um na sua missão ali, né? O Alex hoje mais voltado para a parte burocrática, né? Financeiro, contábil, e eu mais na parte comercial. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, né? Eu dou aula para adolescente, então isso para mim é assim o que me motiva todos os dias. E assim, trabalhar diretamente com funcionário, para mim isso é muito legal, eu gosto muito do cliente. Então a gente meio que trabalha juntos, mas cada um Tira na sua de letra isso, etapa. então. Eu gosto muito, né? E aí tivemos a oportunidade esse ano, né? Pra gente tá sendo muito bom compartilhar aqui com vocês. O presente que nós tivemos aí, a gente acredita que foi um presente mesmo do Papai do Céu pra gente, que foi uma nova loja, né? Era um sonho. E a gente está com uma nova loja em Caxias, né? Bem pequenininha, né? A gente fala que meu filho menor fala que é um mini Superbing, né? Então, eu acho que é isso. Então, é isso que a gente queria trazer, né? Compartilhar um pouquinho também dessa experiência com essa loja agora também, somando ao grupo Superbing. Essa nova loja está no Feirão das Malhas, Feirão não é? das Malhas, isso. Tem 4 meses, né? Ela é bebezinho, né? Mas a gente foi muito... Bem acolhido, né? Bem acolhidos, né? Lá em Caxias, o pessoal que trabalha lá recebeu a gente da melhor maneira possível. Muitas lojas lá do Feirão são daqui de Petrópolis, então conhecem os nossos produtos, a qualidade. Então, a gente tem feito um trabalho lá bem bacana, né? Assim, leva produto já pronto daqui de Petrópolis, né? Então, a produção é toda feita aqui em cima. Já desce tudo pronto. Lá é bem pequenininho mesmo, mas dá pra gente atender, né? Os clientes e o pessoal que trabalha na feira. Então, tá sendo bem legal. É o que a gente está vivendo lá em Caxias também. Sensacional. E como que é essa experiência de cuidar de uma marca de mais de 80 anos? Quanto que vocês precisaram se reinventar, né? Ressignificar com o tempo, expandir? Claro que nunca deixando os princípios de lado, sempre priorizando os princípios. Como que foi essa trajetória durante todos esses 80 anos? Porque são 80 anos de empresa. Larissa. Hoje, quando eu estava até pensando um pouco sobre o podcast de hoje, eu acho que eu em si, que tenho até mais tempo até do que a Mariana, né, dentro do Superbing, eu acho que eu em si eu não tenho muita noção do que são esses 80 anos. Mas quem está de fora, né, com certeza, e escuta isso, nossa, essa empresa já existe há 80 anos. Eu até tive a curiosidade, não consegui fazer isso, vou ser sincero com você, de pesquisar às vezes quantas empresas que conseguem sobreviver, né? Ou consegue viver mais de 80 anos. Então, eu acho que assim, eu dou razão. Não é religiosidade que eu vou trazer aqui. Eu vejo que é a mão de Deus. Com certeza. Sabe? Eu vejo que é muito a mão de Deus, porque a gente em si, a gente tem as nossas limitações, mas ele tem todo o poderio, entendeu? Então, quando a gente segue, eu acho que a verdade é essa, né? Quando a gente segue aquilo que ele nos orienta a fazer,
Sim. Né? Eu acho que a gente só tende a dar certo. É claro, né, igual a Mariana falou, por alto assim, né? Quando foi em meados da pandemia, né? Nós passamos um momento ali muito difícil, muito Sim. difícil. Ela passou não tão diretamente, né? Mas viveu isso também em casa. Mas assim, nós passamos um momento muito difícil e foi um momento que ele serviu para várias coisas. Sim. Né? E eu tô falando isso para você, né? Mas para quem também vai ouvir a gente, né? Porque tudo passa. É verdade. Né? Tudo passa. Eu tive uma experiência agora há pouco tempo atrás que um colega meu me ligou. Falou, Alex, olha só, tem um supermercado de tal região que tá querendo vender. Tu tem interesse de comprar? Eu, particularmente, até falei com a Mariana, né? Eu falei assim, olha, o interesse de comprar não tem, mas eu tenho interesse sim de conversar. Sim. Sabe por quê? Porque eu sou muito grato a Deus também. Quantas pessoas que Ele colocou nas nossas vidas, sabe? Eu acho que nem é justo eu colocar nome de pessoas, senão eu vou estar sendo injusto de nomes que eu não vou. Mas, assim, várias pessoas que Deus colocou na nossa vida, que estendeu a mão, que levou uma palavra de força, uma palavra de incentivo, né? Nada referente a dinheiro, porque a gente viveu um momento muito, muito difícil financeiramente falando, né? E não foi só a pandemia, não. Uhum. A pandemia ela só agravou mais ainda a situação. Né? E aí eu falei assim, se ele me ligar, eu vou. Se ele me ligar, eu vou. Né? Resumindo, ele não me ligou, mas eu tinha em mente o que eu ia falar para essa pessoa. Falei assim, olha, primeira coisa que eu quero falar, que eu quero te perguntar, você quer vender o teu negócio por quê? Se ele falar assim, porque eu tô cheio de dívida, ou se ele não falar, eu ia perguntar para ele, tu tá cheio de dívida? Então, olha, esquece isso que tem solução. Assim como teve pra gente. Sim. Né? Sim. Graças a Deus, a gente não virou as costas para ninguém. Eu tava ali devendo a muita gente, a verdade é essa, né? Devendo a muita gente. Alguns até falam, não paga não. Mas a gente, graças a Deus, a gente honrou, como assim a gente está honrando, Sim. né? E isso tudo eu acho que é mérito dos nossos valores, dos nossos princípios, né? Que fazem a gente ter força. Então, assim, o segredo, igual agora te respondendo, né? Eu acho que a gente tem que ter paciência, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muita paciência para colher os frutos. Sim. Eu acho que uma coisa que também a Mariana se cobra um pouquinho, eu vou falar até disso dela, mas eu sou muito grato à Mariana quando entrou para a empresa, que ela determinou ali algo que eu acho que foi muito significativo pro Superbingen, e eu vou dizer para toda empresa que não faça isso. Faça, né? Que é cada um ter o seu prolabore, Larissa. Sim. Né? Algumas empresas vivem de retiradas, né, sem controle, e isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então, assim, nós como família, nós tivemos que nos, assim... reestruturar. Nos reestruturar, assim, como é que eu vou te dizer? Nós tivemos que ter a consciência que aquele dinheiro pertence à nossa família. Sim, com certeza. Né? Afinal, vocês trabalharam para isso. Mas um dinheiro, uma remuneração que fosse justa também para a empresa, não que fosse justa somente para a gente. Então, acho que isso é mérito dela. Ela se cobra um pouquinho, às vezes, né, em relação a isso, mas é mérito dela. Porque eu sei que ali, eu acho que ela pode não saber, mas eu acho que Deus, assim como a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa, Deus usou ela para embutir essa questão, assim como eu também embuti várias coisas na vida dela, ela embutiu quando ela entrou várias coisas. Então, é uma soma. Às vezes a gente pensa que divide. Se completa, né? É isso aí. A gente pensa um pouco, quando algumas turbulências, a gente pensa que divide, mas não é não. É importante, a gente gosta, a Mariana falou, a gente só agradece. É verdade. É um privilégio, né? Trabalhar juntos, o casal, numa empresa do casal, né? E cada um somando ali nessa área de melhor atribuição, né? Melhor entendimento, compreensão. E isso é lindo de ver. Parabéns para vocês. E a toda a família ali inclusa também, né? Uma empresa que veio geracional, que foi criada na família. E você falou sobre a parte de princípios, né? Sobre a parte das dívidas e tudo mais. Todo mundo passa por altos e baixos, né? Inclusive, em alguns episódios nós falamos sobre os picos e os vales. Quando a vida fica reta, quando não tem mais vida.
Então, enquanto há picos e vales, significa que tem vida, tem solução. A gente só não dá solução para a morte, né? Só quem dá solução para a morte é Deus, não é a gente. E Deus, ele vai direcionando. E honrar princípios, igual você falou, é algo muito importante e interessante. Porque enquanto empresa, você poderia abrir falência e deixar. Pagar, pagou. Quem pagou, pagou. Quem não pagou, não pagou. Mas honraram ali toda a situação, igual você mesmo falou aqui. Então, isso é sensacional. Parabéns. E por isso que Deus tem honrado vocês também, né? Nessa trajetória de mais de 80 anos de marca, né? Então, isso é sensacional. E depois da pandemia, como foi essa reestruturação? Quais foram as ideias que vocês tiveram? Eu vi que também, logo depois... É que eu sou ruim com o tempo. Não sei se foi logo depois da pandemia, foi 2021, né? 2020. Mas eu lembro que teve uma reinauguração da parte de padaria também. Foi ano passado, Foi ano passado, não foi? Fez um ano agora em julho. A gente já queria mudar a padaria, né? A gente observa que, assim, os clientes mereciam uma padaria nova, né? Cara nova, a gente vinha batendo nessa tecla. Só que a gente, né, muito boleto para pagar, vamos priorizar os boletos e tudo mais. E aí aconteceu uma fatalidade, né? Que os meninos, sem querer, né, por conta do famoso croissant de Nutella, eles foram subir no balcão para escolher o maior croissant de Nutella. E aí nisso o balcão virou, quebrou, e aí não teve o que fazer. Teve que falar, agora é a hora de fazer a reforma da padaria, né? Então ficou isso como um marco, graças a Deus ninguém machucou, né? Mas ali a gente entendeu como se fosse, às vezes, um recado mesmo, né? Tá na hora de mexer na padaria. Chega. E aí nós fizemos a obra, ficou pronto ano passado, né? A padaria de cara nova. A gente tem esse projeto também, agora para o início de 2026, de fazer também repaginar a lanchonete, ali a parte dos caldos, lanchonete e tal, mesa de café da manhã. Só que a gente sabe que esse final de ano agora é um pouco corrido, né? Tanto pra gente, quanto pro arquiteto, pedreiro, enfim. E até pro próprio cliente, né? Exato. Até pro próprio cliente. E aí a gente vai agora dar uma mexida na loja, assim, pontual, né? E vamos deixar essa reforma ali da lanchonete pro o início, né, do ano de 2026. Isso aí. E paralelo a isso também tem a loja do Feirão das Mares, que é uma loja recente. E como que foi essa expansão? O que queimou assim no coração de vocês para vocês expandirem? Na verdade, assim, eu gosto muito de Caxias, né? Eu gosto muito de Petrópolis, amo morar aqui, gosto muito. Mas eu gosto muito de Caxias, porque às vezes eu precisava de algumas coisas para a loja aqui em Petrópolis. Sim. E às vezes não encontrava, né? E aí, toda vez que eu ia em Caxias, eu encontrava em Caxias, né? E aí, Alex, quando casou comigo, falou, como assim, você gosta de ir pra Caxias? Não, Caxias tem tudo que eu preciso, né? E aí, todo mundo mexia assim, pegava no meu pé, né? O Alex até brincava, se a Mariana estiver triste, leva ela em Caxias que ela fica feliz. Então... E Caxias tem uma frequência muito boa, né? Muita gente, então pro comércio é muito importante, né? Muita gente. Assim como quando eu chego na loja aqui em Petrópolis, que eu vejo a loja cheia, eu fico toda feliz, né? Sim. Então, pro comércio é muito bom. E aí, uma amiga, ela tinha a loja lá no Feirão, e aí ela tava querendo passar o ponto, e ela é cliente nossa aqui em Petrópolis, e aí ela dizia pra gente sempre, os produtos de vocês lá em Caxias iam arrebentar. Vocês iam vender muito, porque os produtos são de qualidade, é coisa diferenciada. É verdade. E aquilo, assim, fervia no coração, né? E aí, um dia ela me chamou o Alex, falou assim, ó, é isso, eu tenho essa loja, eu tô querendo passar, e eu vejo aqui uma loja para vocês. E aí, a gente ficou, né, muito feliz, mas ao mesmo tempo, será que sim, será que não? Como vai ser? Leva funcionário, lá é pequeno, não dá para ter uma produção lá para baixo, enfim. E aí, a gente orou muito, pedimos muito a Deus, né, direção. E aí, veio como uma resposta a coisa mais linda, né? Deus falando pra gente, não, é pra ser de vocês. E aí a gente entendeu como um sim, né? E aí montamos a loja e graças a Deus tá sendo um sucesso também. Sensacional, um bebê de 4 meses. Um bebê de 4 meses, que exato. é um sucesso. É isso aí. Eu acompanho um pouco pela rede social, que também já ficou aqui no podcast para quem quiser acompanhar também. Sim. E eu vi, foi muito bom realmente a nova estruturação da loja. E lá em Caxias eu acho que também não tinha, né? Essa parte. Tem, assim, lanchonete, restaurante. Essa pegada não. Mas pegada de padaria, não. Não. Né? E a padaria de vocês é muito diversificada, né? Sim. Eu acho engraçado, contando aqui uma história pessoal. Eu fui lá recentemente com a Maitê, minha filha. E ela vê a vitrine da padaria, ela fica doida, né? Mãe, quero isso, quero aquilo. Eu falei assim, não, filho, você vai escolher um doce. Ela falou assim, eu quero o doce do Homem-Aranha. Aí eu, doce do Homem-Aranha?
O que doce é esse? Filha, mas não tem doce do Homem-Aranha. Fiquei eu caçando se tinha alguma coisa do Homem, sei lá, alguma decoração, né? Quando eu vi, era aquele panetone recheado, cortado, que tem aquelas listrinhas brancas da decoração. Ela, é igual uma teia. Ela, é esse aqui, mamãe, o doce do Homem-Aranha. Eu falei, gente, olha a associação que ela fez, muito, né? Legal. A criatividade. E eu fiquei assim, eu falei assim, não, agora não tem nem como dizer não, vou ter que comprar o doce do Homem-Aranha. Então, eu falei assim, agora esse doce ficou pra mim como doce do Homem-Aranha. E lá tem muita variedade também. Você falou também da parte do café, da parte dos caldos também. Conta um pouco pra gente como que foi essa ideia, essa inovação. Também tem o café da manhã, também tem várias possibilidades, né? Eu brinco que a família vai lá, resolveu um pãozinho, acaba fazendo tudo ali, já resolve, já vai pra casa, tranquilo. Perfeito. O Alex, que mais fácil pra falar, né, Alex? Que foram ideias suas, né? Assim, o café da manhã foi uma ida a São Paulo. Uhum. E aí, no caso, a gente observou a questão do café colonial e a questão do caldo. E aí a gente trouxe para cá, a gente trabalha de uma forma um pouco diferenciada, até a gente trabalha a nível de quilo, não a nível de por pessoa. Sim. Então, quem quiser conhecer, funciona todo sábado, domingo e feriado, na lanchonete do Super Bingo. E é por quilo, né? Então a pessoa paga aquilo que ela consumir. E os caldos, a gente tem mais o costume de ser no inverno, né? Porém, a gente está vivendo um período de um inverno mais prolongado. Nossa. Então, com 2 tipos de caldo, essas coisas assim. E até porque, assim, para quem não conhece, a gente tem, hoje ali, são quantas mesas? 12 mesas? 12 então, assim, você tem um espaço, e foi o que a gente falou, né? Quando a gente fez o que a gente fez na lanchonete, na padaria, né? Porque o cliente ele merece. O nosso cliente, ele merece. Porque o cliente do Super Bingo, ele é um cliente muito do corpo a corpo. Porque nós somos corpo a corpo. Então, a gente, se germina no café, poxa, eu não tô vendo fulano. Aí fala, não, eu tô vindo aqui. Aí a gente fala com o cliente, não, eu tô vindo aqui, vocês que não estão, né? Então, assim, tem essa questão do corpo a corpo, né? Então, a gente viu essa necessidade de fazer reforma na padaria, mas já olhando também para a loja como um todo, porque, assim, ficou um certo tempo, né? Desde 2003, a gente fez alguns outros investimentos, como questão da placa solar, foi um investimento muito considerável, muito importante, parte de equipamentos. Então, assim, houve um investimento não visual, mas houve um investimento a nível de retaguarda. Estrutural, né? Estrutural. E, assim, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, e eu vou falar porque esse local é um local que hoje em dia a Mariana, ela... Cadê a Mariana? Eu já sei onde ela tá. Se ela não tiver, né? Então, assim, a gente é muito grato, é o que a gente fala aqui, né? Eu acho que a gente deve gratidão a muita gente, como a gente sempre fala, Deus primeiramente, né? Eu acho que se hoje eu e Mariana, a gente tá aqui também, a gente tá aqui porque existe um grupo por trás da gente. Eu acho que é muito importante colocar isso, trazer isso, por mais que a gente tenha dificuldades, tenha às vezes aqueles choques de ordem que a gente tem que dar, mas a gente, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito boa. A equipe da produção é uma equipe que, olha, a gente não tem... Mariana, que vive muito lá dentro da produção, ela vem falando isso muito para mim, né? Eu não atuo tanto ali, né? Então, assim, eu tenho alguns setores que são meus setores mais assim, mais... Até porque eu comecei... A sua paixão, comecei com uma Fiorinozinha, indo pro Ceasa, falei com meu pai, não, pai... Eu vou lá no Ceasa pegar hortifruti. E hoje a gente traz o nosso hortifruti, né? Num caminhão, né? 2 vezes por semana, às vezes tendo que trazer 3. Quando é final de ano, traz 4. A gente tem, então, assim... então, a gente não pode também deixar de lembrar, né? De lembrar, assim... eu acho que dos nossos familiares que fizeram hoje a gente estar aqui. Sim. Eu acho que é um conjunto de pessoas. Mas a equipe em si, né? Eu acho que são peças fundamentais para fazer. Eu acho que essa também uma outra resposta que eu te dou, não sei se eu estou certo, né? O que fez o Super Bingo chegar aos 80 anos? Uma boa equipe. É verdade. Uma boa equipe de trabalho, uma equipe que se tiver que
que fazer hora extra não mede esforços, né? Então, acho que isso também é muito... Entendeu a visão da empresa também, né? E não mede esforços para estar ali. Isso é muito importante no ambiente empresarial. A gente fala que são parceiros nossos, né? É verdade. Vai além de ser funcionário, patrão, são parceiros nossos que ajudam a gente, que a gente carrega com a gente também, né? Quando algum deles está passando por alguma situação pessoal, a gente tenta ajudar de alguma forma, diz com uma palavra, né? Então, é uma parceria mesmo, uma família. Hoje o Super Bing, a gente fala isso, né? Aí tem essa soma, né? Porque assim, eu sou mais sério, né? Aí quem olha tem medo. Aí a Mariana já não. A Mariana já é toda... Mariana é toda... Né? Então eu sou mais sério. Aí tem gente que tem medo. Mas conversando com o Alex, ele é bem mais flexível. Eu acho que é só a primeira impressão. Eu falo isso não, mas dentro da empresa eu falo, ele tem essa cara assim, mas ele é boa gente. Dentro da empresa eu... Então, a Mariana, ela consegue acessar melhor, né? Sim, ali na equipe. Sim. Também a didática ali da professora. Sim, tudo ela sim. Muito bom. A Mariana também pro marketing também daria super certo. Toda a didática, a dinâmica, né? Eu sou um pouquinho, assim, não. Câmeras. É chato. Vambora. Eu também era muito tímida, tá? Muito. Nossa, meus primeiros vídeos eu ficava assim, ó. Agora já vai com mais facilidade, graças a Deus. Né? Isso aí. Tem jeito. Conforme você vai fazendo, você vai aprendendo e você vai aperfeiçoando. E falando ali sobre aperfeiçoar, sobre estar ali, começar a fazer, conta pra gente, Mariana, como que foi essa situação pra você, pessoalmente, da parte de ir pra empresa, ajudar seu marido, entender a empresa também como instaurar mais ali, né, na família também, porque você tem a sua profissão também. Como que foi isso pessoalmente pra você? Na verdade, assim, eu gosto muito de comércio, né? Eu dou aula, eu gosto muito de dar aula, eu gosto demais de adolescente. Eu acho que, assim, eu brinco que eles... acreditam todos os dias que eles vão conquistar o mundo. E eu entro na onda deles, né? Então, eu também acredito que eu vou conquistar o mundo, né? Eu gosto muito. Eu acho que é uma vibe muito boa. Mas, assim, eu gosto muito de comércio. A minha mãe, né? Até hoje, minha mãe conta que eu colocava as bonecas para eu dar aula para as bonecas e gostava de pegar coisa no armário para vender. Então, hoje, né... Já foi uma empreendedora desde pequenininha. Hoje eu consigo executar duplamente o que eu brincava, o que eu gostava desde criança, né? E eu gosto muito, como eu disse ainda há pouco, eu gosto muito de pessoas. Esse negócio de me colocar em frente a um computador o dia todo me mata, mas não faz isso comigo. Eu falo que, assim, todo mundo sofreu na pandemia, mas eu sofri muito dando aula na pandemia. Porque, olha, era assim... Ir pro online, né? Eu queria meus alunos de qualquer maneira perto de mim. Queria o contato. Eu queria o contato, exato. Então, assim, eu sofri muito por isso. Eu acho que, assim, foi muito desafiador, né? E se hoje eu vejo, às vezes, o pessoal lá do escritório trabalhando o dia todo ali no computador, eu admiro muito, porque... E não é minha praia. E eu gosto de gente, às vezes o Alex brinca, eu tô lá no computador e tal, daqui a pouco, cadê a Mariana? Mariana sumiu, eu tô na produção, eu vou lá no chão de loja, eu converso com um, eu tiro foto, eu falo com o outro. É da minha natureza. Então, eu gosto muito disso. Né? E quando eu entrei ali na loja, uma coisa que eu pensava, e aí até por isso que eu fui para esse lado, respondendo a sua pergunta, eu pensava assim, eu tenho que entender todo o processo. Porque, assim, como o Alex disse, a gente tem ali na produção hoje, funcionário que tem de Super Bing 42 anos. Caramba. 38, 27, 19. A nossa supervisora tem 20 anos de Super Bing. O Alex tá 30. Então, como é que eu ia chegar do nada, né? E querer entender como eles. Então, eu falei, eu tenho que entender. E a primeira coisa que eu fui entender era sobre os produtos, né? Então, assim, eu fui literalmente para a produção, para entender por que assim, por que não é desse outro jeito, né? Por que faz assim, por que... A gente tem um forno lá na produção, né, Alex? Gigante. O rapaz que faz a manutenção, ele falou, olha, daqui esse forno tem que ir pro museu, porque acho que não existe mais esse forno em lugar nenhum. E aí, esses dias, o Alex cogitou tirar e colocar um menor, mais moderno e tal. E, assim, ele foi quase que bombardeado na produção. E depois que ele saiu da produção, teve meio que uma reunião comigo. Dona Mariana, a senhora não deixa o seu Alex tirar esse forno, não. Pelo amor de Deus. E a gente, né, a gente tem todo um respeito, como eu disse. A gente tem ali padeiros que antes de eu nascer já era padeiro do Super Bing. Então, de forma nenhuma, vai prevalecer a minha opinião, vai prevalecer a dele, né? Claro. E aí, até porque eu falo que assim, ele que entende do pão. E aí eles brincam, não, esse forno é o forno que dá o tchan no pão. Então, o forno tem que ficar ali. Né? Então, a gente tem essa busca, né, de ouvir a experiência deles, claro. Isso é muito importante. A gente sabe que a gente tem que melhorar com tecnologia, né, o avanço de muitas coisas estão aí,
Mas eu acho que, assim, hoje o grande diferencial nosso é a parte artesanal, né? O Alex, eu acho que ele foi muito feliz, né? Eu deixar ele falar também um pouquinho. Eu acho que ele foi muito feliz quando ele decidiu, não, a gente vai ser uma padaria que vai continuar sendo artesanal. Então, nosso pão ainda é batido no cilindro, o pessoal fala cilindro italiano, é aquele que tem que bater a massa. Né? Então, assim, é uma coisa que hoje em dia não existe mais, praticamente. Por isso essa diferença tão... E aí, assim, o cliente lá na ponta, quando ele dá o feedback pra gente, nossa, o pão de vocês é muito bom. Isso nutre todo essa nossa resistência a não querer, às vezes, mudar uma coisa que é desde a época do avô do Alex, né? Então, isso também é muito legal. Eu acho que essa colocação da Mariana é importante e me veio essa palavra agora, tá, Larissa? Eu acho que cada empresa, ela tem que ter a sua identidade. Sim. Né? Então, assim, quando nós fomos recebendo um número de visitas de fornecedores de pães congelados, muitos falam, não, mas fulano colocou. Aí é igual aquele ditado que diz dos pais pro filho. Não, mas eu não sou todo mundo. Né? Sensacional esse ditado. Né? Então eu não sou todo mundo. Então, assim, e eu acho que, eu volto a dizer, é Deus que dá firmeza pra gente para não entrar, às vezes, naquilo que não é nosso. Não que seja errado, não estou dizendo que seja errado, não. Eu acho que serve para uns, mas para a gente... Não vai servir para você. Não serve nesse momento, pode ser que sirva amanhã. Sim. Então, hoje, muito bem colocado pela Mariana, é isso. Assim, a nossa loja, a nossa padaria, ela é muito artesanal. Né? Ela tem muita mão do colaborador, ela tem muito, né, o trabalho dele. Né? E tem a questão da naturalidade, né? Então, assim, ela não tem, às vezes, a durabilidade que um produto, às vezes, congelado tem, né? Mas ela tem, às vezes, uma qualidade, né? Um sabor, né? Que aí você vai entender claramente o motivo disso, né? Que é o trabalho artesanal. E é sensacional quando vocês disseram sobre a identidade, sobre o fato de vocês serem uma família e gostarem muito do corpo a corpo, né? Do que a gente chama também muito de relacionamento. E é incrível quando você vê uma empresa, que a empresa tem a identidade dos seus donos. E por mais que, conversando aqui, né, eu fui fazendo essa análise, talvez indiretamente, não sei se é a ideia de vocês, mas vocês deixam isso pro Super Binging também. Porque essa questão do relacionamento, da identidade. Por quê? Por que eu estou falando isso? Eu vejo o quanto as pessoas se sentem à vontade de chegar lá e marcar um café. Igual eu falei com vocês na igreja, várias vezes a gente já marcou vários cafés lá e a gente ficava horas e horas conversando, tomando um café. E é um ambiente que você se sente à vontade para sentar, para tomar um café e chega conversa com outro, vai com uma família ali. E tudo isso tem a ver com a identidade de vocês, que vocês deixaram para um ambiente empresarial também, né? Sim. E isso é muito lindo, ver isso na prática é sensacional. Então, não sei se foi intencional, mas na prática a gente consegue ver isso nitidamente, que é uma empresa relacional e que preza muito pela identidade, como os produtos artesanais também. E eu falo sempre, assim, eu gosto muito de café, né? Então, eu falo assim, quando você vende ou quando você vivencia, né, um ambiente propício a estar fazendo coisas que você gosta, é muito fácil, né? Sim. Então, assim, eu gosto muito de doce. Então, são coisas assim, que são favoráveis para mim, né? Então, assim, trazer isso para o cliente, né, um produto de qualidade, um produto com diferencial, isso, assim, é muito, muito gratificante, né? Então, assim, quando até... A gente tem essa experiência aqui na loja, né? Às vezes a gente desce para um cafezinho e aí vem o cliente, nossa, eu comprei esse, tava tão gostoso, né? Esse dia subindo a serra, a gente parou, vindo da loja de Caxias, a gente parou ali para tomar um refrigerante e tal. E aí o dono do estabelecimento falou, nossa, eu parei na padaria de vocês, mas tem um bolo lá de abacaxi com coco, que bolo gostoso. Então isso pra gente, né, assim, saber que tá chegando dessa forma nas famílias, isso pra gente é muito gratificante, né? É bom demais. Nossa, tomei um café, comi um empadão, um pãozinho. Isso é o que nutre a gente, né? Faz a gente todos os dias acreditar, né? E é interessante, igual a Mariana tá trazendo, porque essa experiência do corpo a corpo que a gente está tendo lá em Caxias, o cliente daqui ele já conhece um pouco do nosso trabalho. Né? Não conhece um pouco, não. Conhece muito do nosso trabalho. Conhece muito. Né? Então, quando a gente fica um pouco, Mariana fica mais, mas quando a gente fica um pouco lá embaixo, a gente vê que às vezes os simples detalhes, como por exemplo, que sonho que eu comi. Né? E a gente, o sonho, a gente, né? Não é que não. É algo natural. É algo natural, isso aí. Né? Então, assim, a gente vê a valorização do nosso trabalho, que também é valorizado aqui.
Sim, Mas é legal esse termômetro que a gente hoje tem com a loja lá embaixo em Caxias, lembrando que a nossa matriz, né, é aqui em cima, igual a gente falou. Quando a gente foi lá para baixo, a gente falou assim, não adianta a gente, né, cobrir os pés e descobrir, que ditado, né? Cobre a cabeça e descobre os pés. Né? Então, assim, é claro que a gente tem que dar uma atenção também, igual você falou, tá com 4 meses ainda, mas o nosso olhar também é pro Bingen. Sim, verdade. Você falou dos bolos, Mariana, eu lembrei da minha filha, que ela fala do bolo rosa, que ela ama o bolo rosa, que é o bolo Red Velvet. Eu falei assim, mãe, eu quero o bolo rosa. É o bolo que eu mais compro, o rosa, que é o Red Velvet, e o de limão, que tem aquela camada de limão também. Bom demais. Que é muito bom. Criança, assim, eles são muito naturais, né? São. Nós já tem uns 3 anos, assim, a gente abre a produção, né, para uma escola aqui na cidade, levar as crianças de 8, 9 anos, né, Alex? Eles vão ter um projeto na escola e o projeto é da matéria-prima até o produto final. Então, a escola entrou em contato com a gente, perguntando se a gente podia permitir, né, que os alunos fossem lá para conhecer o trabalho da produção. E muito legal porque eles colocam a touquinha, né, vão lá na produção e aí eles têm esse contato com os padeiros, né, com o pessoal que trabalha lá fazendo os pães, as coisas todas. E uma das coisas que eles trazem é isso, né, essa última vez, eu quero bolo rosa. Aquele bolo que o tio tá fazendo lá em cima, né? Então, criança tem muito isso, né? Tem essa identificação, né? Não gosto de limão. Então, essa identificação das cores, né? É verdade. Nossa, misturou isso. Nossa, aqui é de Nutella. Então, pra gente é muito legal. E aí, assim, depois que eles acabam a visita, alguns pais tornam a voltar, né, na loja. Eu vim buscar o bolo rosa que minha filha comprou aqui no dia que ela veio fazer a visita. Né? Então, vira uma referência pra gente também, né? Essa coisa das cores, né? Essa combinação, né? Então, eu gosto muito, eu falo que se eu tivesse um pouquinho de tempo, eu ia estudar isso, né? Como é que algumas combinações, elas geram um sabor diferenciado, né? Verdade. Então, coisas simples. Às vezes você faz um caldo lá, que o cliente fala assim, esse caldo não pode mais faltar. E aí você vai entender o que colocou no caldo. Né? Às vezes Qual foi a diferenciação, esse pão né? não pode faltar. O que tinha nesse pão? Né? Então, esse olhar bem artesanal mesmo, né? A gente tem a oportunidade. E a preocupação com o cliente também, né? Entender aquilo que o cliente está vendo e você trazer isso para sua realidade também, né? Com certeza, isso é muito gratificante pra gente, né? O ouvir para um líder é sensacional, né? Que a gente vê que vocês escutam os colaboradores, os clientes também, isso é sensacional, só tende a ter o crescimento ainda maior da empresa mesmo. Sim. E falando ali sobre a produção, né? Vamos aproveitar que está chegando a época mais linda do ano, Natal. Natal. E conta um pouquinho pra gente sobre essa produção do Natal, como que costuma ser, quais são as especialidades de vocês, se vocês aceitam encomendas também para essa época, como que funciona? Então, assim, todos os anos a gente já tem, a gente faz os itens, né, da ceia de Natal, né? A gente assa pernil, chester, peru, tender, toda essa parte dos assados. Que legal. Aí a gente tem os acompanhamentos, arroz, farofa de castanha, tem toda essa parte, né? Aí eu vou trabalhar, não tenho tempo de fazer a ceia. O Super Bing te entrega a ceia pronta. Sim. Ano passado, inclusive, nós tivemos alguns clientes que compraram praticamente a ceia pronta com a gente. Tem a parte das sobremesas, né? A gente tem banoffee, torta alemã, pudim, toda essa parte. E, assim, a gente tem o que é avassalador, que são as rabanadas. Ano passado, acho que foram quase... São vários sabores, São vários sabores. Esse ano eu posso falar, eu vim aqui para falar a verdade. Então fala a verdade, Alex. Eu comi 2 de pistache hoje. Não, quero. Tá vendo? Aí, tá vendo? Aí... Eu comi 2 pistaches hoje, Delícia, que delícia. né? Comi 2. Caramba! Esse ano a gente colocou no cardápio, né? A de pistache e ninho. De ninho, né? Foi até uma sugestão de uma cliente nossa lá de Caxias. Ela falou, nossa, uma vez eu comi numa padaria em São Paulo, e aí nós começamos a fazer, e assim, sucesso total. A gente vende muita rabanada. Tradicional, Nutella, doce de leite, pistache e ninho. Então, esse ano temos... Caramba! Teremos aí 5 sabores. E o famoso panetone, né? A gente começa a produção de panetone agora. Panetone de frutas, panetone, chocotone, né? De chocolate e panetone salgados. Tanto de calabresa quanto de bacalhau. Também sucesso absoluto, né, Alex? E aceitam as encomendas também? Aceitamos as encomendas desde hoje. E as encomendas precisam ser feitas quanto tempo, assim, mais ou menos, de antecedência? A gente pede principalmente o pessoal da ceia, né? Dos itens de ceia, pelo menos 2 dias antes. Então, Entendi. assim, para entregar tudo no dia 24, né? Porque dia 25 a loja não abre. A gente vai encerrar as encomendas no dia 22, né? Que aí a gente vai fazer o fechamento, né?
de tudo que tem que ser assado, feito, né? Tudo feito praticamente no dia. Então, tudo assim, fresquinho, né? a demanda da produção vai quase que triplicar, né? De funcionários. A gente já tá com isso tudo esquematizado, porque é tudo fresquinho, né? Pra pegar praticamente quente já. Sensacional. Então já fica aí a dica para você que queira fazer sua encomenda do Natal. Já estão abertas as encomendas. E aqui falando sobre a estrutura, né, de um negócio, de tudo, o que vocês dariam de dica hoje para quem quer começar do zero? Talvez ele esteja com aquele medinho de empreender, ou então empreender na família. Eu falo que empreender na família é tão legal, né? A colaboração entre si. E também dica também, levando esse trabalho para casa, como que fica? Ou não leva o trabalho para casa? Como que vocês dariam de dica que gostariam de compartilhar com a gente hoje? Sim. O Alex pensando. Dica para começar um negócio. Eu acho que antes de tudo você tem que fazer algo que você ame. Sim. Tá? Porque quando você ama aquilo que você faz, você supera todos os obstáculos. Verdade. Eu acho que é você buscar conhecimento, né? E jamais permitir que o medo tome conta da tua decisão. A gente estava falando até um pouquinho antes sobre questão de filho, né? Sim. Se planejar muito... Não vai, né? Que eu digo para quem quer montar uma empresa, né? Ama o que faz, né? Tem conhecimento, analisou o ponto, né? Pesquisou, fez pesquisas ali com o cliente. Dá um passo que Deus coloca o chão. Coloca o chão. Esse é o que eu digo, né? Algumas pessoas até falam para mim, Larissa, eu acho que até é importante eu trazer isso, porque algumas pessoas falam, você nasceu, né? Você nasceu em berço de ouro, né? Você nasceu já com o negócio montado. Mas eu digo que é assim, só eu sei, né? Eu sou muito grato, igual eu já falei aqui no programa, mas só eu sei os desafios que eu tive de às vezes, de mudar algumas coisas que estavam enraizadas dentro da empresa. É verdade. Né? Então, assim, tem gente que gosta de construir do zero. Tem gente que gosta, às vezes, de reformar. E tudo bem. É verdade. Né? Então, o meu caso foi esse, né? O meu caso foi esse, que eu peguei e fui reformando aos poucos. Agora a Mariana está entrando, está reformando também aos pouquinhos ao gosto dela. Né? Então, e aí a gente vai. E aí a gente vai caminhando nisso aí. E você, Mariana? Eu concordo plenamente com o Alex. Eu só acrescentaria a equipe, né? Se você vai montar um negócio que precisa de ter funcionários, que você possa montar um time, né? Montar uma equipe. A gente tem falado muito sobre isso. É fazer com que o funcionário pense como você, né? Ou assim, acredite naquilo que você pensa, né? Que vai dar certo. É como uma parceria mesmo. Às vezes ele não tem às vezes, o conhecimento, às vezes não tem aquele sonho que você tem, mas assim, se ele acredita naquilo que você tá pensando em criar, vira um time mesmo, e aí dá certo, né? Eu acho que dependendo do negócio, se precisar de funcionário, eu acho que você conscientizar que é todo mundo junto, né? Lá na loja a gente bate muito nessa tecla hoje, é uma equipe. E uma equipe verdade. Só ganha quando todo mundo ganha, né? Então tem que ser bom para todo mundo. Acho que isso daí é uma coisa que eu acrescentaria nas palavras aí do Alex. É verdade. Eu sempre fazendo retrospectiva dos últimos podcasts, né? E o Thales, que ele veio falar sobre liderança, ele falou sobre que um bom líder, ele consegue passar a sua visão com clareza. E Perfeito. quando a visão é passada com clareza, todo mundo entende a visão e se empenha para que aquela visão se concretize, né? Exatamente. Trazer a realidade daquilo que está no seu imaginário. E isso é através da comunicação. Sim. Isso é sensacional. E exatamente o que você falou, né? Que Exatamente. É importante ter essa visão e passar essa visão com clareza para a equipe também, porque ela vai fazer o negócio acontecer junto com você, né? Sim. Excelente. Isso aí. É muito importante. Muito bom. Gente, parabéns pelos 80 anos de empresa, parabéns pela tudo que vocês conquistaram, pela família linda também que vocês conquistaram, pelo local, pela nova loja também. E eu tenho certeza que Deus ainda vai abençoar muito mais de vocês. Amém. Obrigada pela parceria, obrigada pelo tempo de vocês vindo aqui também. Amém. E foi muito bom aprender, ouvir um pouco mais sobre a história de vocês, né? E aguardem a versão 8.0, hein? E a versão 8.0 só vai começar em 2026, né? Tá Ih, chegando. já tô ansiosa. Com a bênção de Deus. Amém.
Glória a Deus, vai dar super certo. Então, em 2026 já estamos, então, com outro programa marcado, com outro podcast marcado. Marcado. Marcadíssimo. Então, tá bom. E quem? Quando, assim, mais ou menos? Julho. Julho? Julho, aí, ó. Olha, já até datou, gente. Então, já vou até colocar na agenda. Julho de 2026. Olha que beleza. Vem as inovações do Super Bing. Se Deus quiser. Amém. Muito obrigada novamente pelo tempo Obrigada de vocês, você, pela Larissa. disponibilidade. Se vocês quiserem deixar algum recado final para quem está ouvindo, algum agradecimento, é com vocês também. Pode ir. A gente queria agradecer, né, esse momento de apresentar um pouquinho do que a gente acredita, do que a gente faz, né? Agradecer a equipe que está com a gente. Se você não conhece o Super Bing, vem conhecer a gente. Se você já conhece, que você possa continuar sendo nossos clientes, nossos parceiros, nossos amigos, né? Sim. É assim que a gente trata o nosso cliente, né? Somos amigos, né? O Super Bing é uma família e está de porta aberta sempre para receber aí cada vez mais clientes, parceiros e amigos. Assim como a Mariana falou, a gente tem que agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu de manhã, quando estava pensando sobre esse programa, bate um certo nervosismo, né? Mas eu digo que a atmosfera que hoje eu vivi aqui, com certeza foi em função do que a gente fez anteriormente. Verdade. Da gente ter orado, da gente ter entregue aqui esse momento aqui a Ele. E com certeza aquilo que você tem de propósito com esse programa aqui, que é o que a gente espera que as pessoas que vão assistir possam, né, ter aprendido alguma coisa com a gente. E é claro que a gente está lá de portas abertas, a gente tem um parceiro comercial lá de Nova Friburgo que abre as portas para a gente espelha muito nele também, né? E isso é muito bom. Então quem quiser também ir lá conhecer o Super Bing, às vezes nem quero bater um papo, a gente também está de portas abertas para isso, porque a gente sabe o quanto que é importante, né? A gente faz um trabalho, acho que é importante a gente só, para eu finalizar, que a nossa loja ela não só se resume à parte do Super Bing. Então existe um trabalho também que eu aprendi até com um professor que eu tive, um trabalho fora da empresa, né? A gente tem hoje ali uma comissão, a gente tem uma associação, né, ao nosso redor, porque a gente sabe que assim, quanto mais gente tiver envolvida num projeto, né, mais força a gente tem. É verdade. Então a gente tem ali também o nosso trabalho fora, né, do Super Bing, em grupos, em melhorias ali, em tentativas de ajudar, porque a gente sabe que tacar pedra é muito fácil, né? Então acho que nessas horas a gente tem que parar de ficar falando e ver o que a gente pode fazer para ajudar. E eu acho que a gente está aqui para isso também. A gente está aqui também para ver o melhor para a nossa cidade. A gente vê lá o que acontece em Friburgo. Então, assim, a gente quer também para a nossa cidade, que a gente sabe do potencial que a nossa cidade tem, assim como o bairro do Bing. É um potencial gigantesco. É enorme. Eu costumo falar que tem tudo ali no Bing, né? É um centro também, né? Sim. Mas que não é tão visto quanto no centro. Mas nós estamos caminhando para isso. Sim. E o objetivo futuro é para que seja visto, né? Hoje em dia já é muito mais movimentado, graças a Deus. 17, o coração do Bing. É verdade. Vamos lá no 17. 17 tem tudo, gente. Sensacional. Tem uma padaria sensacional, tem uma cafeteria sensacional, tem um mercado, tem restaurantes ali em volta, tem o salão também. E sabe por que 17? Você sabe por que 17? Não. Não sabe por que 17? Não, acho que meu marido já me contou, o bar São José, que era o bar do meu avô, era o número 17. Então, ali, o ponto de ônibus que as pessoas elas vinham andando desde o Castrioto, Duarte Silveira, João Xavier, vinham andando para pegar o ônibus ali no ponto 17. Por isso que virou ali 17. Olha, já fica aí a história, eu não sabia. Tem mais histórias ali. Então vamos... Mas não é da minha época, né? Então não... Mas essa história eu sei. Sensacional, gente. Muito obrigada mais uma vez. Foi um tempo sensacional. Tenho certeza que muitas pessoas aprenderam. Amém. Obrigada. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada. E esse foi o 13º episódio do Zero a Marca Podcast. Se você gostou, curte, comenta, compartilhe. Se você quiser conhecer a parte toda do Super Bing, tem a padaria, tem o mercado, tem a cafeteria, tem os caldos também, o café da manhã, enfim, 1001 possibilidades para você e para sua família. É só ir lá no 17, que com certeza você vai achar de uma forma muito fácil. Esse foi o 13º episódio do podcast. Muito obrigada e até o próximo capítulo.